Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Hoje eu gostaria de falar sobre essa denúncia que eu considero da maior gravidade do deputado Sóstenes Cavalcante, do Partido Liberal do Rio de Janeiro. Ele denuncia que o suposto governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva está dando guarida, está dando asilo para a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, que foi condenada a 15 anos de prisão por desvios de recursos públicos num conluio com a operadora Odebrecht, numa operação muito parecida com a Operação Lava Jato que ocorreu aqui no Brasil, de combate à corrupção lá no Peru. Seu marido já está na cadeia. Ela, no entanto, solicitou e recebeu o apoio, o amparo de Lula para vir para o Brasil, uma condenada por crimes de corrupção. É lamentável, gente, a quantidade de absurdos que tem sido praticada ao longo dos últimos 3 anos para proteger e para validar a corrupção. É um governo, sem nenhuma dúvida, que protege a corrupção, que protege e ampara os corruptos. Uma vergonha nacional. O asilo político da ex-primeira-dama do Peru, feito pelo presidente Lula e esse desgoverno brasileiro, mostra as entranhas que existe de corrupção do atual governo brasileiro com o governo peruano. A ex-primeira-dama foi condenada por lavagem de dinheiro. Muito interessante. O mesmo crime em que foi condenado e depois descondenado o presidente Lula. Gostam de lavar dinheiro da Odebrecht. Aí, o governo, não só satisfeito em dar asilo político a ela, mandou no avião da FAB para buscá-la. Ou seja, nós brasileiros estamos pagando a conta de um avião para ir buscar uma condenada pela justiça peruana pelo crime de lavagem de dinheiro. Vergonha nacional. Lula, para os lavadores de dinheiro, você é amiguinho e manda até avião. Que vergonha o Brasil do Lula. Mas esse não é o único ato infame praticado pelo boquirroto presidencial Luiz Inácio Lula da Silva. Além do asilo político, ele mandou um avião da FAB. Para que servem esses aviões da FAB, hein? Buscar essa senhora, trazê-la para o Brasil, para ampará-la aqui no Brasil. Isso me lembra o caso do Cesare Battisti, um terrorista italiano, um criminoso, condenado de crimes contra a vida. Ele matou pessoas na Itália. E, inclusive, hoje ele cumpre prisão perpétua na Itália, depois que o Bolsonaro autorizou sua extradição em 2019, logo depois de assumir o governo. Porque ao longo dos governos petistas, ao longo de Lula 1 e 2, de 2003 até 2010, ele permaneceu, o senhor Battisti permaneceu aqui no Brasil. E a senhora Dilma também o manteve aqui no Brasil, um terrorista condenado por crimes contra a vida. Agora nós temos aí o caso de uma senhora que foi condenada por crime de corrupção, crime, aliás, pelo qual também foi condenado o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, e depois de se condenar, todos os países aqui da América Latina empreenderam combate à corrupção com base nas propinas distribuídas em dinheiro público, em dinheiro vivo pela Odebrecht, não é? Que arrecadava a mais do poder público desses países para depois converter em propinas para os candidatos indicados pelo governo aí do senhor Heredia. No caso, o presidente do Peru, que foi condenado pelo crime de corrupção. Isso é uma demonstração inequívoca de que o senhor Lula não combate apenas, não tenta aniquilar apenas a justiça do Brasil. Eu queria falar também aqui sobre esse caso da Rede Globo de televisão. Uma nota que foi divulgada pelo Sindicato de Artistas do Rio de Janeiro, falando sobre o fracasso das produções recentes, das novelas, inclusive da novela atual, a novela Vale Tudo, cuja audiência é irrisória mediante os indicadores anteriores da própria Rede Globo de televisão. Isso acontece por conta da lacração, uma lacração que é uma aproximação com a esquerda, que é uma prática de políticas afirmativas, de destruição da família, de destruição da própria sociedade brasileira, que preconizam as novelas da Rede Globo de televisão. E de interferência dos setores esquerdistas da emissora nas produções. Muitas vezes o autor, ele coloca lá alguma coisa que
contrarie, não é, essa cultura woke, cultura despertar para esses absurdos, para essas aberrações, e aí ele vai lá, esse diretor, chama-se José Luiz Villamarim, esse cara que eu vou mostrar na foto agora, que substitui o Silvio de Abreu, tá? Silvio de Abreu, autor, que foi diretor muitos anos da Rede Globo de televisão, esse diretor de produções de novelas, da teledramaturgia, e que realmente hoje está sendo condenado pela, não é, o José Luiz Villamarim, pelos artistas do Rio de Janeiro, do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro, personalidade jurídica. Eles estão criticando duramente o absurdo que é praticado pela Rede Globo através desse setor de teledramaturgia. A Rede Globo, ela é uma emissora hoje considerada deplorável pela grande maioria da população brasileira. A audiência, isso é sentido praticamente todos os dias, desmorona em face dessa escolha, não é, que a emissora fez. Inclusive, também o sindicato está criticando a questão das redes sociais, né, de valorizarem influenciadores muito mais do que a própria arte, muito mais do que os próprios artistas profissionais que atuam na emissora ao longo de muitos anos. Isso está sendo sentido no desprezo e no repúdio da população, que antes concedia uma audiência considerável para a outrora Vênus Platinada. Tony Rodrigues, Além da Notícia.